Vamos lá? Vamos. Então, me apresentar um pouquinho, né? Eu sou Priscila, sou pediatra e neonatologista, como estava na chamada da Paty. Fiz uma pós-graduação de saúde integrativa no Einstein, que eu terminei no final do ano passado. E aí, vamos falar um pouquinho de como que é a pediatria integrativa, né? Como tá escrito, e a maioria das pessoas médicos sabem disso, falam, né? E está escrito no próprio livro de pediatria integrativa da Universidade do Arizona, que é uma das principais universidades que tem um fellow de medicina integrativa, que tem um hospital integrativo, que tem residência de pediatria integrativa, que a pediatria dentro das áreas médicas é uma das que por si só já é preventiva e integrativa, digamos, né? Não entra muito as práticas complementares, mas acho que dentre todas as especialidades médicas é a que lida mais com prevenção, né? Com o desenvolvimento adequado do novo ser humano, né? Que tem que passar por todas as fases de desenvolvimento e a gente está ali para auxiliar e para observar, avaliar e ajudar que esse desenvolvimento seja o melhor possível. Nos últimos anos veio atualizando muita coisa da pediatria convencional mesmo, a questão dos 1.000 dias, a valorização da importância do intraútero, dos estímulos nesse período. Então a própria pediatria voltou mais os olhos para esse período e para a importância da primeira infância e que acarreta e tem impacto em todo o futuro do paciente, né? Então, a medicina Fala integrativa. mais um pouquinho dos meus dias. Oi? Eu adoro Você adora os 1.000 dias? dos meus dias. Então, Tem uns trabalhos muito legais, né? O tem. Canadá tem projetos muito bons voltados para esses 1.000 dias, né? A Tânia, inclusive, faz um trabalho assim, né? Nessa linha, eu acho. Ixi, eu sei que ela tem de criança, mas eu não sei qual que. Acabou que o nosso curso foi interrompido de antroposofia também, né? Por conta do Covid. Então, tem uns meses que a gente não convive e acabou que essa parte de pediatria a gente ainda não chegou no curso. Mas que é o boom do desenvolvimento, né? Que é tão importante para o desenvolvimento tanto da formação da saúde, né, do corpo, quanto do desenvolvimento neurológico, que é a questão dos 1.000 dias. Que é quando que tem a questão da gestação, de preparar para gestar, de ter os nutrientes adequados durante a gestação. Por isso que, na verdade, assim, tá surgindo conceitos novos da pediatria mesmo sem ser integrativa, e que a integrativa vai mais de encontro a isso, que é a questão da gente preparar para gestar, às vezes até o pediatra acompanhar essa mãe pré-gestação para que ela esteja nutricionalmente bem, ou um nutrólogo, depois durante a gestação, porque tem que ter toda a questão da gestação ser preparada, as medicinas orientais que elas entram na pediatria integrativa, falam até da questão da energia da concepção, que ela tem função e que ela como a pessoa ela é concebida pode gerar traumas e a questão de todo o desenvolvimento do feto. A gestação em si, né, o acompanhamento de gestão de estresse, ter práticas integrativas durante a gestação, porque tudo isso vai ter impacto sobre o desenvolvimento do bebê intraútero, as questões nutricionais, a sala de parto, né, que é o ápice do risco, né, que esse bebê corre, que nascer tem vários riscos e que ele deve ser prontamente assistido se precisar, por conta da hipóxia desse período. E o resto do período até os 2 anos, que seria esse boom dos 1.000 dias, né? Que seria a questão do desenvolvimento nesse período e de ter a melhor nutrição. A gente já tem alguns nutrientes que a própria sociedade manda a gente repor, que é a questão do ferro, da vitamina D que entrou, que são importantes para o desenvolvimento, mas na pediatria integrativa a gente incorpora outras práticas. Então, que é a medicina centrada na pessoa, né, Paty, que você tanto fala, que a gente não busca doença, a gente busca manter a saúde, e eu acho que não tem período melhor para a gente começar um cuidado integrativo do que desde intraútero, na verdade, né? Desde da
que a gente vai ter crianças muito mais saudáveis e futuros adultos também mais saudáveis e mais responsáveis, né, pela sua prega, né, que é a questão da gente ter autonomia, autorresponsabilidade e o autocuidado, né, que é a questão de você ser responsável pela sua saúde. E aí, acho que a própria modernidade mudou muita coisa na criação das crianças, na presença dos pais. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer de volta e que a pediatria integrativa traz mais conhecimento para a gente poder fazer isso e interferir de uma forma muito positiva nos cuidados e no desenvolvimento dessa criança. Que a gente fala que a pediatria não pode cuidar só da criança, a gente tem que cuidar da família inteira. Porque para termos uma criança saudável, a gente precisa de uma família saudável. Que o primeiro aprendizado da criança, a gente fala que ela aprende por espelho, né? Que aprende por exemplo. Que você pode falar o que você quiser. Se você não fizer o que você está falando, a criança vai te imitar. Ela vai fazer o que você faz e não o que você fala. Então, a gente tem que ser, primeiramente, exemplo para que a criança seja saudável. Então, a pediatria integrativa cuida da família inteira. Então, a ideia é que a gente converse dos hábitos da família inteira, da alimentação da família inteira, indicar terapias mente e corpo que a gente usa na medicina integrativa para toda a família. Então, o que a medicina integrativa vem agregar a essa pediatria que a gente já faz uma medicina preventiva? É o uso das outras medicinas, né? Que a gente fala que são as terapias complementares, que usa a medicina oriental, né? Preceitos da medicina chinesa, indiana, que é a ayurvédica, e da antroposofia, que é uma medicina da Europa, né? Alemã. Mais terapias complementares que são multidisciplinares, que a gente não aprende isso na faculdade, né, Paty? Na verdade, eu tenho amigas que foram tendo bebês e que eu fui orientando, fui indicando, e que elas, na verdade, falam que aprenderam muito mais depois que viraram mães do que em toda a residência, todo o período com o pediatra. Porque esses profissionais e essas práticas complementares a gente não sabe. Como é o caso da osteopatia, que eu já postei várias vezes no meu Instagram, que a gente... Só Pode desculpa falar. te cortar, mas essa questão da maternidade, com experiência própria, eu falava assim, gente, a medicina não me serviu para nada nesse momento, porque eram detalhes, tão detalhes assim, que eu fui aprender com outras mães, que eu fui aprender em curso de mães, e que não foi com a minha formação técnica, entendeu? Então, realmente a Não, gente mas na tem um própria viés aí, né? pediatria, assim, né? Na própria pediatria, Paty, porque tem a questão da gente ser treinado. A maioria das residências, de tudo, o médico é treinado para tratar a doença. Na pediatria, a gente é um pouco treinado para a questão do desenvolvimento, voltado um pouco mais, mas também não tem essa cultura de complementar as outras áreas e os outros profissionais. É muito pouco. Antigamente, a amamentação ela era pouco instruída pelo pediatra. Hoje a gente tem uma gama de profissionais que trabalham só com a amamentação. Inclusive, nós pediatras cada vez estudamos mais para orientar e para que ela seja bem estabelecida, que é uma coisa muito importante pela questão da microbiota intestinal, que hoje a gente tem estudado que a microbiota tem grande importância no eixo imunológico, no eixo intestino-cérebro, e que a microbiota ela vai se estabelecer por completo lá pelos 2 anos de idade, também é o novo marco, que vai ser essa microbiota do resto da vida, e que ela é formada... Hã? Isso é tão importante, né? E assim, e tem vários estudos que mostram que ela começa a ser formada intraútero. Estudos saíram de que a gente tem microbiota sanguínea, a gente tem bactérias que circulam no sangue sem fazer bacteremia, sem fazer sepse, e que elas são importantes também para a nossa imunidade e que o bebê já recebe elas intraútero. Então, aquela questão de que uma boa microbiota ela só é bem estabelecida se nasce de parto vaginal, não é verdade, porque a gente sabe que pode ser que a criança tenha que nascer de cesárea, e se a mãe tiver uma microbiota dela adequada,
ela vai passar uma microbiota boa já intraútero. E o aleitamento Uhum. materno vem no seguinte como muito importante também para que essa microbiota seja bem estabelecida. Além disso, a pessoa falando assim que a pediatria tem buscado também voltar às origens e ser um pouco mais integrativa, mesmo a pediatria convencional. Saiu uma orientação da Sociedade Brasileira do ano passado que é sobre o criar com a natureza, né? De que as crianças têm que ter contato com a natureza. E o contato com essa Uhum. microbiota do solo também faz parte da formação da nossa microbiota. Então, ela é formada pelo intraútero, pelo parto, pela amamentação e pelas pessoas que você tem contato nesse período até os 2 anos, e animais e solo. Por isso que a gente fala que é muito importante essa questão do contato das crianças com o solo, com a natureza e com os animais para formar a microbiota adequada. Porque hoje a gente sabe da teoria da higiene, que a teoria da higiene máxima é uma das principais motivos do aumento das alergias, que a gente tem tantas alergias hoje em dia. E você sabe que uma das principais culpadas disso é a teoria da higiene, que leva à alteração, principalmente da microbiota, que a criança não é exposta a essas bactérias que ela precisa para viver bem com o nosso corpo, né? Que elas fazem o corpo funcionar da forma adequada. A gente tem mais bactérias do que células no nosso corpo, nossas células, mais células bacterianas do que nossas. Então a gente precisa muito delas para viver de forma adequada e bactérias ruins agridem o nosso corpo e atrapalham ele a funcionar. Então, a teoria da higiene é uma das coisas que a gente tem que tentar tirar. A integrativa acaba priorizando mais essa questão que o contato com a natureza é muito importante para qualquer ser humano, que é o que nas medicinas Uhum. orientais preza muito, né? Que é a questão de você ter o aterramento, assim, esse contato com a natureza sempre foi muito importante para o ser humano, para saber a noção de dia e noite. A questão tanto que a luz solar é importante, a incidência de depressão é muito maior em países que têm baixa incidência solar do que os que têm alta incidência solar. Então a gente sabe que esse contato do ser humano com a natureza é muito importante para a gente ter noção dos ciclos, para a gente se sentir presente. Porque o ser humano anda se sentindo pouco presente, né? E a natureza e as práticas mente-corpo fazem isso, fazem a gente estar presente no nosso corpo, né? Que é a nossa primeira morada. E que eu acho que toda essa questão da pandemia está fazendo a gente voltar mais, né? A humanidade já estava caminhando para esse caminho que a gente seguiu também, né, Paty? De voltar para a prevenção, de cuidar do corpo, de cuidar da nossa primeira morada. Mas a gente sabe que a grande maioria ainda cuidava muito mais da morada externa do que do corpo. Então, acho que a pandemia vem para mostrar isso, que é muito mais importante a gente cuidar dessa morada aqui, porque sem ela a gente não é nada. E você pode ter o dinheiro que for, tudo que for, que nesse momento não vai resolver muita coisa, né? A sua saúde é o que vai resolver. Eu estava lendo um texto esses dias, estou até usando ele para estudar, né, para desenvolver algumas coisas assim. E ele falava, era um texto de sociologia, eu acho, não lembro quem foi que escreveu, ou filosofia. Ele falava, por exemplo, essa questão da prática integrativa que a gente vem fazendo, que a gente vem buscando, que a gente vem integrando, ela vai acelerar mais Vai. ainda. Por quê? Porque faz todo sentido você olhar para o corpo inteiro. Então, aquilo que a gente levaria talvez 10 anos para viver, a gente vai viver em um, dois, É. porque foi acelerado mesmo Acho que todo vai esse ser processo. mesmo, vai acelerar a questão do autocuidado, do autoconhecimento, da importância, até pela questão do confinamento, de você estar sendo obrigado a fazer isso, né? A estar com você, estar com a sua família, estar na sua casa. E um avanço tecnológico também eu acho que é absurdo para resolver várias questões, inclusive a Várias questão da questões. liberação da telemedicina, né? Da gente poder fazer esse atendimento à distância. E que apesar da medicina integrativa pregar tanto esse contato, eu acho que esse contato precisa ser muito mais de atenção, de você estar ali disponível, do que às vezes tanto contato físico. Então dá para a gente fazer integrativa mesmo com telemedicina, que eu tô tendo essa Uhum. experiência nesses dias. Então acho que é muito mais a questão de você escutar, de você ajudar, de você estar ali presente, que hoje em dia as pessoas estão com o celular, com uma demanda toda em volta e ela não está disponível para o outro, né? Então acho que é muito mais a questão de você Uhum. estar disponível para o outro. Então, voltando para a É, essa pediatria. questão.
vejo que, assim, tem momentos que a gente realmente precisa da presença, mas que na ausência da presença é uma opção. Eu já atendi, até antes, assim, eu falava, eu atendia mais como terapeuta, porque como médica eu não podia. Então, eu já atendia, porque às vezes a pessoa morava longe, né, e tal. Uhum. Então, não foi uma coisa assustadora para mim, porque eu já vinha fazendo isso, assim, às vezes da consultoria e tal. E eu me lembro uma vez que eu atendia, eu tinha uma paciente que eu atendia ela frequentemente em Uberlândia e ela se mudou. E aí eu falei, não, você quer fazer alguma, às vezes você está precisando conversar e tal, vamos conversar online e tudo, e dar um certo aconselhamento. E aí ela falou, nossa, que beleza, eu pensava que ia ser tão diferente, mas não foi tanto assim. Então eu vejo que é isso que você falou, a gente tem que olhar com cuidado para esse lugar, mas a gente também tem que aproveitar, porque é uma possibilidade também de ajudar, né, Isso. nesse lugar. E acho que as pessoas estão precisando muito dessa ajuda nesse momento, né? De cuidar de si, né? E nós somos uma ponte para isso, né? De poder auxiliar com o que a gente tem de conhecimento para tentar encurtar esses caminhos e acelerar esse encontro com esse autocuidado, né? Então, na Uhum. pediatria, Paty, outra coisa que é integrativa que a gente prioriza muito e o pediatra convencional também cuida, mas o que a gente tem que enfatizar cada vez mais é a questão da alimentação, que a alimentação das crianças ficou muito ruim, questão dos industrializados, do açúcar. Eu estou fazendo um curso da Universidade do Arizona sobre cuidados integrativos em crianças com TDAH e autismo. Então, inclusive, o professor da universidade online, inclusive um Eu professor vou da procurar. Universidade, um neuro da Universidade da Califórnia, fala que estudos mostram que a alimentação rica em açúcar e corantes pode até simular um TDAH, porque a criança faz pico de glicose e fica hiperativa. Aí faz pico de insulina e hipoglicemia, ela fica letárgica com déficit de atenção. Então, que tem até essa questão que falou assim, nossa, a gente tem muito diagnóstico hoje em dia de autismo e TDAH, que não se sabe se é porque a gente diagnostica mais, ou se é porque tá certo o diagnóstico, ou porque a gente super diagnostica por conta dessas questões. Essas questões alimentares que podem simular, e que hoje a gente sabe que a alimentação pode ajudar no sintoma dessas duas doenças. Questão de uma alimentação de verdade, sem alguns alergenos, questão do glúten, da lactose, principalmente para essas doenças crônicas, tem tido bons resultados. E que a própria alimentação com corante, conservante, inclusive da mãe, achados de depósito no cordão umbilical de toxinas do petrolato e de pesticidas, teve maior correlação com essas duas doenças. Por isso que é a questão de que a gente tem que cuidar desde o início. Então, a alimentação da criança Uhum. tem que ser, e de todo ser humano, comida de verdade, né? Tentar evitar o açúcar, tentar priorizar os orgânicos, que é o que muita gente vem falando hoje em dia. Outra questão até do superdiagnóstico dessas duas doenças são as telas, né? A questão da relação interpessoal, que é outra coisa que a gente tem que conversar muito com a família, que a modernidade distanciou as pessoas. As pessoas agora estão se sentindo isoladas e angustiadas de terem que ficar com a sua família dentro de casa com uma convivência É muito intensa, interessante. mas justamente está incomodando tanto as pessoas ficarem em casa porque elas não estavam acostumadas a ficar próximas uma das outras. Porque a maioria das vezes, quando estavam juntas, não estavam juntas, né? Porque estavam no celular, estavam cuidando do trabalho, cuidando de outras coisas, não estavam presentes. Então, essa exposição excessiva à tela também faz com que a criança aprenda a relacionar com aqui e não aprende a relacionar com os outros seres humanos. O que pode causar também um falso diagnóstico de autismo, a questão do não estímulo da fala. Ah, meu filho não fala, mas se você não conversar com ele, a questão do exemplo. Se você não olhar para ele, se não conversar com ele, se você não pedir para que ele fale o que ele quer, ao invés dele só apontar e você dar, que é mais fácil, ele não vai falar mesmo, porque se ninguém ensinar, ele não vai falar. Então não quer dizer que ele tem autismo. Muitas vezes os atrasos são por falta de estímulo, justamente por essa não disponibilidade da família, que é outra coisa que a gente tem que conversar e agir. A sociedade brasileira fez um documento novo, reiterando a importância, inclusive é um diagnóstico novo, a intoxicação digital tem um CID agora, né? Que é o vício, que é mais comum nas crianças jovens, né? Criança pré-adolescente, adolescente,
mas que está cada vez acometendo crianças mais novas, que é a questão delas sentirem sintomas de vício quando elas são privadas da tecnologia. Então, a indicação é que crianças menores de 2 anos não sejam expostas à tecnologia nem passivamente, nem eu estou com meu bebê no colo assistindo televisão. A indicação é que nem isso aconteça. Nossa, De pode, 2 anos a 5 anos, 1 hora por dia e supervisionada. E olhe lá, o ideal é que também não seja muito exposto. Aí de 5 a 10 até 2 horas por dia. E depois até 3 horas por dia, até 18 anos, até a adolescência. Que adolescente fica 3 horas por dia só nas redes sociais hoje em dia. E a questão de. não, e eu tô ouvindo você falar e pensando assim, porque essa é a única problema que eu estou tendo na quarentena, é isso, é a questão de ter a tela ali E saiu, e querer inclusive, a tela de uma reportagem você durante a tem que quarentena da Sociedade Brasileira que já tem estudo mostrando o tanto que aumentou esse uso e essa necessidade da criança pela tecnologia, por conta de estar preso dentro de casa e achar que não tem o que fazer e estar entediado. mas, mas é também uma coisa da gente também, porque, por exemplo, eu não sei que dia, esses dias, teve um dia aí que a televisão, a gente ficou sem internet, um fim de semana todo. E aí não funcionou a televisão, não funcionou o celular, nada. Esses meninos, mesmo no apartamento pequeno, eles brincaram o tempo todo, entendeu? Então, assim, eles criaram os espaços, os mundos deles e ficaram reclamando, reclamaram, mas viveram e brincaram. Então, é um pouco Às vezes também a da gente dependência é saber que isso nossa, né? Porque quando eu era criança, é. eu e meu irmão, a gente brincava de tudo que você pensasse, assim, criava vários mundos imaginários. E é isso que a gente tem que incentivar a criança, sabe? A gente tem que tentar nessa quarentena e até podendo usar um pouco das práticas complementares, da integrativa, traz um pouco disso para a gente. Tem que contar histórias, tem que estimular a imaginação da criança, porque é uma coisa muito importante para esse período. E essa imaginação, inclusive, ajuda a gente a ensinar a criança a meditar, que é uma coisa que você gosta muito, né, pai? Estou fazendo uns cursos recentes de meditação para criança. Fiz um curto da Instituto Visão do Futuro e vou fazer um mais longo agora, que inclusive chama a Mágica da Meditação. No site dela, que ela chama Thaís, ela é de Campinas. Tem um e-bookzinho falando de algumas meditações. Para as crianças maiores, nesse momento de coronavírus, uma prática mindfulness seria você conduzir a criança a prestar atenção enquanto ela lava a mão, prestar atenção em todas as partes da mão, em todas as partes do dedo, as manchinhas que tem, os risquinhos que tem, e inclusive presta atenção se está limpando todas as partes da mão que precisam ser limpas, né, nesse período de coronavírus. Então é uma prática de mindfulness, inclusive que ela fala nesse book dela lá, que tem 5 práticas. Depois é uma boa para as mães entrarem, chama a Mágica da Meditação. Eu vou fazer o curso maior dela. Eu vou dar Nas uma olhada. crianças Eu menores, tenho a feito partir de 3 anos. Oi, pode falar. Não, eu tenho feito a respiração, porque eles estavam muito acostumados a meditar, porque eles tinham a escola como estímulo, e as questões da mudança acabaram mudando o nosso dia a dia. Então, na hora de colocar para dormir, eu tenho feito eles respirar, ficar um tempinho respirando. Inspira, 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 inspira. Tá bom. Alguma Eu coisa gosto. tá acontecendo. Para as crianças menores, esse curso do Visão de Futuro já dá um norte bom. Inclusive, ele é um curso para as mães também, é um curso pequeno que te ensina a introduzir a meditação com as crianças a partir de uma história, que é de um monstro, a questão do amor, de aprender a controlar a raiva, que é um período que eles começam a ter algumas explosões, a questão dos sentimentos, que eles começam a descobrir os sentimentos, né? Que é uma coisa importante para conversar com as crianças sobre os sentimentos. E contar histórias e incentivar a imaginação, que ela vai ajudar na hora da meditação. Aí que tem uma meditação que seria a meditação do coração, que você imagina um coração no peito, coloca a mão e pede para a criança imaginar que quando ela inspira, o coração cresce e o amor cresce. Então ela fica calma. E aí, quando ela expira, ele continua do mesmo tamanho. E aí ele vai crescendo e ela vai ficando calma. E a questão de ensinar a respiração abdominal, né, Paty? Que isso pode começar também desde cedo. Botar a mão na barriguinha, ver se a barriga sobe quando enche o pulmão de ar. E orientar essas práticas de respiração que podem ser feitas desde cedo.
Desde a partir dos 3 anos, acho que seria melhor que a gente já consegue orientar e eles conseguem parar um pouco para prestar atenção. Mas desde cedo, através das histórias, a gente pode introduzir nisso, introduzindo algumas posições do yoga, né? A questão das posições lúdicas, da posição do gatinho ou do cachorro, e aí olha para cima, respira, faz alguns movimentos do abdômen nessa posição, e tudo isso a gente vai ensinando para as crianças. Tem esse livro aqui que eu até peguei, que eu tenho, que é de uma professora minha, deixa eu dar para ver, né? Vamos praticar yoga, que é de uma professora minha da pós do Einstein. Ela foi uma das primeiras a dar yoga para criança no Brasil. Ela meio que foi adaptando os preceitos da yoga e começou a dar nas escolas. E agora ela faz yoga para as crianças oncológicas dentro do Einstein, dentro da integrativa. Então eles fazem yoga dentro da enfermaria. Então é muito legal porque o livro é bem ilustrado, assim, tem as posições, ela mostra a história. E o legal da yoga é que tem os preceitos, a questão dos preceitos da yoga, você ensinar a criança. E a autorresponsabilidade é um deles, né? Que a yoga bate bastante na questão a medicina ayurvédica, né? Do autocuidado. Todo indiano só sai de casa depois que ele faz uma olhação no corpo. E durante a olhação acaba que ele está meditando, porque ele está fazendo mindfulness e respirando. Então, assim, todo indiano ele só sai para cuidar do outro ou fazer o seu trabalho depois que ele cuida dele. Então, tem E muitas. ele tem um preceito que você vá para a vida depois de ter feito a sua assada, né? Que é a sua prática, Isso. a prática de yoga, a prática espiritual, que é a sua prática diária de entrar em contato com você, né? Então, depois que você vai para a vida, pro dia a dia. Isso que é uma coisa importante para a gente introduzir nas crianças também. E a yoga consegue através dos preceitos. E a questão da nós termos responsabilidades. Acho que a gente fica. As mães modernas, os pais, a família moderna, essa questão de não ter tempo e ficar delegando um pouco esse período de atenção, acaba que as crianças não aprendem a ter responsabilidade, não aprendem a cuidar delas. Isso a gente tem que ensinar. Desde cedo aprender a tirar o prato da mesa, botar o prato, depois botar um banquinho, te ajudar a lavar a louça, arrumar a cama. Ter pequenas Eu tenho responsabilidades que ele vai aprendendo que ele tem que fazer a parte dele. Opa, Ixi, cortou. travou. Voltou? Voltou. Aqui, tá, voltou para você. Voltou, agora voltou. Voltou? A Andrea falou aqui da questão das aulas online, né? Realmente está sendo bem desafiador. Eu nunca pensei na vida que eu queria alfabetizar o Gabriel, então, assim, é algo muito inesperado Então, para tá mim. sendo tudo desafiador para a família inteira, né? É, Então, mas, Paty, acho que é importante a gente ir introduzindo essas questões, que a gente tem uma geração de jovens agora, que é uma geração que tem muita dificuldade de lidar com a questão de ter responsabilidades, de eu ter que fazer a minha parte para eu receber alguma coisa em troca, que é a questão do trabalho, de eu ter que fazer tantas horas, eu ter que fazer meu trabalho, é a questão de, às vezes, dos jovens não aceitarem um emprego X porque eles acham que eles não merecem, que eles têm que aproveitar a vida. Então, essa questão, e tudo começa na infância, que é de dar responsabilidade para as crianças, é isso de mesmo. ensinar de que elas têm que fazer a parte delas, e começar nos deveres de casa, né? E muito com essa questão dos pais não estarem presentes, acabam não ensinando isso. E os preceitos da yoga são muito legais, trazem muito isso, essa questão de você. Então, ela no livro dela, ela passa bem pelos quais são os conceitos e os preceitos, porque a yoga é uma filosofia, né? Não são só as posições, não são só os pranayamas e a respiração. É toda uma filosofia de vida. Como são as artes marciais também, que é muito bom para as crianças. Toda arte marcial traz muita disciplina e essa responsabilidade, porque elas têm essa filosofia por trás. E aí, esse livro é muito bom. E ele traz toda, e a mãe pode ler e começar a colocar isso em práticas com as crianças, e inclusive com as fotinhas das posições, ó.
começar a ensinar as posições. E aí tem até a fotinha, tem o livro para fazer junto. Então, esse livro é bem legal. Então, a yoga é uma prática que dá para a gente começar na infância e que é uma prática complementar que não é todo pediatra que passa e orienta, né? Então, assim, entra na parte da Uhum. integrativa e que é muito importante para o autocuidado e para as crianças irem desenvolvendo essa responsabilidade e esse cuidado com o corpo delas e aprender a respirar, né? Porque a gente não sabe respirar mais. Essa questão da Uhum. gente fazer só respiração alta, usar só esses músculos e o diafragma, que é o Uau. principal músculo da respiração, fica esquecido, né? E o movimento do Uhum. diafragma respiratório é muito importante para várias coisas, para fazer massagem dos órgãos internos, que são todos muito próximos. Então, até para o funcionamento dos órgãos abdominais, é importante que a gente respire com o diafragma e faça a respiração adequada. Então, o ser humano esqueceu como é que respira, que tem que prestar atenção na respiração e que a gente pode ensinar essas práticas para as crianças desde cedo, associado à meditação ou às posições da yoga, né? Outra área complementar da integrativa que eu gosto muito é a osteopatia, que a gente tem a osteopata lá na clínica agora, né? Que gosta muito de cuidar das crianças e dos bebês. Na Inglaterra, a osteopata atende dentro da maternidade. E na França, todo bebê ganha alta da maternidade com encaminhamento para osteopata. No Brasil, a osteopatia é fabricada pelos fisioterapeutas, ela é dos fisioterapeutas, né? Nos Estados Unidos é uma sub-área médica. Na Europa também, se eu não me engano, eu acho que é uma sub-área médica. É. E aí que tem o preceito da manipulação, tanto articular, mas também miofacial e dos órgãos, né, internos. Eles trabalham a questão dos ligamentos, dos órgãos. Então, para as crianças é muito bom para a amamentação, porque às vezes só a orientação da amamentação não resolve. Porque se a gente parar para pensar, os ossinhos da cabeça eles são todos separados e ou a criança Uhum. passa pelo canal para nascer, amassa tudo, ou o obstetra pega ele pela cabeça para nascer de cesárea fora, que ficou tudo apertado dentro da barriga. Então, a osteopatia acredita Uhum. que disso nascem várias doenças, dessas dos ossos não estarem no local adequado, e realmente, se o osso não está adequado, a gente sabe que passa vários nervos, comprime os nervos, e que são responsáveis por vários comandos do corpo. Então, a osteopatia trabalha isso. Nos bebês, trabalha principalmente a crânio-facial, que é a questão da manipulação dos ossinhos do crânio e que ajuda muito. Eu tinha um neném de uma amiga minha que eu orientei, que foi cuidar com o osteopata em Uberaba, ele ficava com a mandíbula travada no peito dela. Ele fazia, abocanhava e travava no peito dela. E não Uhum. conseguia fazer o movimento de sucção. E ela apertava aqui, começava a entrar em fadiga a musculatura por conta de ficar travado. Então, o osteopata ele faz todo esse trabalho dessa liberação dos ossos que podem não estarem na posição correta por conta do parto e da vida intraútero. Além disso, é muito útil para o refluxo, que a gente sabe que em pediatria a gente evita ao máximo usar as medicações anti-refluxo. Os últimos guidelines falam que as medicações para a gente usar só nos casos mais graves. E a osteopatia tem a manipulação principalmente da parte abdominal, é muito útil para o refluxo e até a parte da inervação craniana também ajuda. Então, nas crianças, nos bebês, essas seriam as principais indicações. Além da obstipação intestinal, que os movimentos deles também ajudam bastante. Outra prática integrativa que também é indiana, que eu ensino bastante no consultório, tem até o IGTV no meu Instagram, é a Chantala, né? Que é a massagem que seria a oleação do bebê, né? Que você fazer massagem e aumenta o vínculo, deixa o bebê mais tranquilo e diminui as cólicas também pelos movimentos abdominais que são feitos durante a Chantala. Então tem o IGTV no meu Instagram ensinando. E costuma começar, a gente orienta a mãe a começar depois que cai o coto umbilical, porque se deixa para começar muito tarde, acaba que a criança às vezes não gosta, porque esse estímulo ela não está acostumada com tanto estímulo tátil, pode não gostar. Então, por isso que deve começar cedo. E eu oriento muito para instituir na rotina do sono, naquela rotina que a gente fala que é para o bebê ir sabendo que está chegando a hora de dormir, junto com a questão de apagar as luzes e tudo mais, colocar a Chantala
para ele relaxar e também costuma ser, né, que é no final do dia. Vamos falar que às 17, 18 horas o bebê começa a chorar até que é o pico da cólica e a Chantala nesse horário do dia acaba melhorando. Então, Bom, os principais, acho que é a aromaterapia, né, que eu tenho estudado, que eu conversei com a minha amiga essa semana, que a gente falou um pouco do que pode, como cuidar da família, inclusive ela vai fazer um curso disso, de outros aromas, e que no bebê, nas crianças mais novas, assim, acaba que é só a lavanda que a gente tem para usar, e que no banho tem vários estudos que aumentam o cortisol da mãe e do bebê. E aí eu já orientei que no banho a sim. gente coloca uma gotinha no sabonete neutro, porque o óleo não dilui na água direto, né? Então tem que colocar uma gotinha no sabonete neutro e dissolver na água. Outra coisa, a camomila também pode ser usada e as duas ajudam nesse relaxamento do período do sono, Uhum, que é que a gente pode usar. uhum. Colocar difusor, tudo que umidifica o ar, a gente não orienta muito no quarto do bebê, por conta do que a gente sabe que a umidade pode aumentar fungo, bactéria, então a gente não orienta colocar, seria mais durante o banho mesmo, que a gente pode usar aromaterapia. E aí, quando a criança vai ficando maior, a gente pode usar outros aromas para outras funções. Que até a Paty falou a questão dos antivirais, que colocaria na casa, no difusor, aí aumenta a gama de óleos essenciais que a gente pode usar. Então, acaba que a pediatria integrativa a gente usa vários, tem os fitoterápicos, alguns que a gente também lança mão, tem alguns medicamentos antroposóficos e homeopáticos antroposóficos da Veleda que a gente usa alguns para a questão do sono, para a noite, que são medicações que a gente pode usar até em crianças um pouco menores. Então acaba que essas práticas complementares ajudam a gente a manter a saúde da criança e um desenvolvimento adequado, porque a gente sabe que o sono é muito importante e por Uhum. conta da agitação, e é muita questão que a gente volta, a questão da família. A gente tem trabalhado muita questão Uhum. de não ter culpado, a gente entra nesse de não ter a culpa e não tem que ter mesmo, a gente entra nessa vida e vai Uhum. levado pela rotina e a gente não presta atenção, nem na gente, nem no outro. Não é a culpa, é a cura mesmo. É a Exato, cura de assim, todo mundo. então, e a maioria das alterações dos bebês, e principalmente das crianças novas, tem muito a ver com a família, com como a família que se comporta, com como são os hábitos da família. Então, tem muito essa questão de sono. Ah, meu bebê não dorme, minha criança não dorme. Mas como que é o sono da família? A família dorme? A família começa a apagar a luz, a família tem rotina de sono, a família fica com exposição da luz do celular e da televisão, que a gente sabe que altera a liberação da melatonina para induzir o sono. Então, assim, tudo a gente, às vezes, com medidas simples de escutar como aquela família funciona, como que as pessoas se comportam, como que é a rotina, a gente já pode fazer muita coisa e com práticas mais Uhum. simples, sem ter que lançar a mão de medicação e de outras coisas mais complexas e principalmente alopáticas, né? Principalmente da medicina tradicional, porque criança tem que tomar a menor quantidade de medicação possível. Voltando à questão da microbiota que eu tinha falado, antibiótico também, a gente tenta evitar ao máximo, porque já sabe que o antibiótico que você usa nesse período, principalmente antes dos 2 anos, vai alterar a microbiota que vai se formar. Esse período dos 1.000 dias é crucial para tudo. Pela antroposofia, Uhum. é crucial até o 7, né? Que é o período que a criança está usando a força Mas vital na dela para o corpo dela Guaraniamba, ser forte. primeiros 3 anos, que são os 1.000 dias mesmo, que a gente fala que é crucial para tudo. E até os 7 tem ainda assim, muitas coisas a serem trabalhadas, mas os 3 primeiros é onde você forma caráter, é onde você educa, é onde você. É tudo. Então assim, então e aí para a microbiota, para o desenvolvimento neurológico, os dois estão muito bem estabelecidos pela ciência, pela nossa medicina, que a gente acredita e precisa de 1.000 estudos para acreditar, né? E aí é o que Uhum. há sei lá quantos 1.000 anos tanta gente já falava
E hoje a gente vê que a ciência só vai de encontro ao que a medicina indiana sempre falou, a medicina chinesa sempre falou e tudo mais. Uhum. É o Aí, se eu indico integrativo. alguma pediatra É. em Uberaba que segue essa linha de medicina integrativa. Então, eu não conheço nenhuma que fez mesmo alguma formação integrativa. Tem a Rafaela que estuda bastante, que ela atende no Mário, ela faz sala de parto lá no Mário Palmeiro. Acho que é Pediatria Como Cuidar, o Instagram dela. Aí, qualquer coisa, depois você me pergunta lá no meu direct, no meu Instagram, que eu te mando o Instagram dela. Que ela estuda, direto ela lê artigo, me manda também. Então, ela gosta bem dessa parte de parto humanizado, então dessa visão mais integrativa do cuidado com a criança. E então o antibiótico também, a questão da medicação, então por isso que é importante a criança ter o pediatra dela, o pediatra que conhece ela, porque principalmente esses primeiros 2 anos eles são cruciais numa gama de coisas. E que, igual eu te falei, assim, quanto mais a Uhum. gente estuda o que está saindo de ciência da nossa medicina e a gente sabe os conceitos das medicinas orientais, a gente fala assim, gente, o povo só está indo de encontro ao que todo mundo sempre falou. Igual a medicina chinesa e indiana, sempre pautada na alimentação. Os Uhum. medicamentos e a antroposofia também tem muita questão da alimentação. E a alimentação é tão importante para a questão da formação da microbiota, questão de evitar da medicação, até a própria febre. A febre, a gente estudou isso na faculdade, a gente esquece que a febre é a defesa do nosso corpo Uhum. contra o micro-organismo. Uhum. Aí a gente vai lá e fala assim, não, dá um remédio para baixar a febre com Você trinta vai e de sete logo. e pouco, assim, entendeu? Porque a gente já Aham. sabe que a questão da crise convulsiva, que as mães têm muito medo, tem muito mais a ver com a velocidade que a temperatura varia do que com o pico que ela alcança. Então, assim, jamais eu vou falar Uhum. para uma criança que já teve crise convulsiva de que a mãe não vai dar. Mas para a maioria das crianças que não tem nenhuma doença, não tem nada, a hipertermia que a gente fala, o corpo ficar um tempo em hipertermia, desde que a criança esteja bem, esteja ativa, não esteja torporosa, não esteja com o estado geral comprometido, se ela está com hipertermia e brincando, aquele período de hipertermia é o nosso corpo matando o micro-organismo. Aquilo lá vai ajudar o nosso corpo a combater o hospedeiro que está ali tentando invadir o nosso corpo. Então, essa que é a questão. Então, assim, é muita coisa que às vezes, a gente mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Então, a gente tem Uhum. que voltar para aquela medicina de escutar mais, de observar mais, de conhecer. Por isso que é muito importante que depois que eu acabei pediatria, que eu trabalhei muito tempo em pronto-socorro, eu vi isso. A gente passou um período que as pessoas perderam aquela hábito de ter o seu pediatra. Esse é o pediatra, eu Uhum. levo todo mês, eu levo depois de anos e anos, qualquer coisa que acontece, eu levo nele, sabe a história inteira da criança, sabe desde o nascimento do pré-natal, o que aconteceu, porque aquele pediatra conhece o seu filho, igual você, sabe quando ele tá bem, se é uma doença grave, se precisa ficar mais preocupado, se talvez vai precisar de exames, talvez vai precisar de antibiótico, porque o pediatra do pronto-socorro tá vendo seu filho pela primeira vez, e normalmente doente. Uhum. Então, assim, por isso que precisa que as pessoas se conscientizem que é muito importante que toda criança tenha o seu pediatra, que conhece ele, que acompanha e que tem essa visão de que tá ali para observar a criança crescer. A gente sabe que infecções virais ela vai ter um zilhão. Ainda mais depois que vai para a escolinha, Uhum. até amadurecer a imunidade. Isso é importante até para o desenvolvimento da imunidade e do nosso corpo. Então, o ideal é que tenha um médico que esteja ali para observar, para escutar e que ajude nesse desenvolvimento com a menor medicação possível, com a menor quantidade de coisas que vão atrapalhar o nosso organismo a desenvolver. Então, não precisa de tanto remédio, de tanto industrializado. A gente precisa voltar a resgatar um pouco o que era de antigamente, a questão do contato com a natureza, da comida de verdade, de tentar Uhum. reduzir os remédios,
de tentar usufruir mais do que a gente tem da natureza, do que a gente tem do conhecimento antigo, do que a gente tem a nossa medicina tradicional também, das nossas plantas, do que as nossas avós falavam e faziam, e que até funcionava. Então, acho que a gente tem que fazer um pouco esse resgate. Claro que embasado em ciência. Porque quem fala que medicina Uhum. integrativa não é ciência é mentira. Que a gente está careca de É. saber e ler quantos 400 mil artigos saem cada ano, sai mais artigo, mais Nossa, estudo é tanta coisa. e estudos Procurar sobre excelentes que essa. comprovam, exato, estudos excelentes que comprovam que o que a gente faz funciona, que o que a gente faz Uhum. previne doença, que o que a gente faz melhora a qualidade de vida. E, inclusive, melhora o tratamento de doenças crônicas, né? A medicina integrativa surgiu muito vinculada com a melhora da qualidade de vida com as doenças crônicas. E aí, depois que foi entrando Uhum. nessa parte da prevenção e de manutenção da saúde das pessoas que não têm doenças crônicas. Então, assim, é tudo ciência. A gente está falando de resgatar conceitos antigos, mas a ciência está estudando esse resgate e comprovando de que eles funcionam. E uma coisa que eu Uhum. falo muito, Paty, é É a isso mesmo. questão da intuição de mãe, né? Você que é mãe, você deve saber. A gente não presta tanta atenção que as mães perderam isso. Intuição de mãe Uhum. não falha A gente, nunca. na verdade, a gente vive uma sociedade do medo, né? Nós somos expostos a tanta coisa negativa que, assim, a gente não escuta aquilo que está falando no nosso interior sobre aquela questão da criança, né? É, meus filhos mesmo, assim, eu sei quando o negócio tá sério e quando não tá. Por Uhum. uma, não é, e não é, às vezes não é nem o olhar médico, porque quando você é mãe, você não consegue muito ter um olhar Não, médico, assim, porque todas assim, as minhas mães médicas, tipo, né? apagaram da memória que elas são médicas. Não, a gente não tem. Mas assim, eu vejo, o Gabriel chegou aqui, ele tava com uma tossezinha. Ao longo da semana, eu via que ele tava esquisito, mas eu não ainda tinha, não examinei, não fiz nada. Só que eu lembro que eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, tem alguma coisa acontecendo e é uma infecção bacteriana, porque quando ele fica esquisito assim, é uma infecção bacteriana. E aí não deu outra, era uma sinusite, entendeu? Mas assim, eu não Não, assim, descobri pelo os quadros clínicos, mas pelo jeito que ele fica, pelo jeitinho que ele vai ficando, sabe? é assim, e Não a gente teve parou febre, de nada prestar disso. atenção e de ter esse feeling, né? Porque a gente não presta mais atenção em como as pessoas se comportam. E nem amamos esses canais, né? Com a questão de não estar disponível, de ou estar com fone de ouvido o tempo todo no ouvido, um celular na frente do rosto. A gente não aprende mais a ver essas coisas que a gente enxerga no outro e até no próprio filho, né? E a gente aprende, É. por conta de estar em UTI neo e ter muito paciente crônico, de paciente crônico, a gente fala assim, você escuta a mãe do paciente crônico, porque ela sabe quando o filho dela não tá bem. E assim, eu acho que é Aham. toda mãe. E as mães que desenvolvem É. isso, elas têm que aprender assim, o instinto materno existe. Aquela questão de feeling, É. de Isso. as mães têm que aprender a É uma confiar inteligência. nisso de novo. Hoje se estuda que a intuição é um tipo de inteligência que tem a ver com a informação do campo eletromagnético do outro. Então, a mãe gerou aquele campo daquela criança durante o tempo que ele estava gestando. Mais do que ninguém pode se caminhar eras que ela vai estar conectada, porque ela conhece aquele lugar sutil daquela inteligência que ela participou. Então, é tipo isso. Então, isso existe. Então, as mães têm que voltar a acreditar nela. O medo é uma insegurança com coisas pequenas, assim. E a gente tem que voltar a desenvolver esse nosso lado, prestar atenção. Porque a mãe sabe. As mães sabem qual que é o choro da comida, o choro de que a fralda tá cheia, o choro de que tá com cólica. E isso vai desenvolver para você conhecer seu filho o resto da vida, de saber se ele está bem ou se ele não está bem. Igual você falou a questão do seu filho agora. Então, acho que é muito isso. A gente tem que aprender a cuidar mais da gente, cuidar da nossa família e prestar atenção, assim. A gente tem que
se conhecer. Eu vejo muito, quanto mais a gente estuda integrativa, a gente vê que essa questão assim, eu amo ciência, amo teste genético, amo tudo isso. Mas eu acho que Aham. quanto mais a gente se conhece, você não precisa disso. Porque se você prestar atenção, você vai ver o alimento que não te faz bem e o alimento que te faz É. bem. A dieta que te faz bem e a que não faz. O exercício que te faz bem e o que não faz. Igual as terapias complementares, é uma gama. Tem vários tipos de meditação, várias linhas de Uhum. yoga. Você vai saber o que vai ser para você ou não, desde que você se conheça e preste atenção em você, na sua família, no seu filho. Você sabe o que vai ser melhor para vocês. Então, essa que é a questão. Assim, a gente tem que aprender a se conhecer e a prestar atenção, que a gente consegue nortear até isso, o que não me faz bem, o alimento que eu tenho intolerância, o que eu não tenho. Porque você sabe quando você fica sem, você come, se não te faz bem, ele nunca te fez Uhum. bem. Você só ficou tolerante a ele por um tempo. Então, a gente tem que observar essas coisas. Eu vejo que a medicina integrativa, o maior desafio é porque ela vem primeiro para nós. Ela vem para que a gente faça a cura nossa. Porque a gente só atinge o outro se a gente estiver naquele nível também de se preparando, né? E pronto. Então, é uma coisa de uma mão dupla. Por exemplo, quando você cuida de uma criança, de uma família, você também volta aquele ensinamento para você. Ele também tem que fazer sentido e ressoar em você. Exato. Então, a gente vai junto. Tipo, eu tô cuidando, geralmente assim, eu que trabalho muito com estados emocionais, eu tô cuidando de uma pessoa, ela tem uma dor ali que eu reconheço porque eu já senti, ou aquilo vai num gatilho da minha vida. Então, a gente tem que entender que é isso que é quando a gente se abre para integrar, a gente tem que estar aberto para esse lugar, porque a nossa forma de fazer medicina, ela fechou esse lugar. A gente só dita o que o outro faz. A gente é que não serve para a gente, só serve para o Eu outro. acho que meio como Então, por medida mais que a gente use uma protetiva, né, Paty? Acho que a gente foi é fazendo isso como produtivo, proteção, assim. Porque se abrir para o isso. outro é um campo perigoso, assim, também. Você está se expondo, assim. As pessoas têm medo de se expor e até onde isso vai invadir o seu pedaço, assim, né? Então, acho que foi meio que a gente Uhum. foi criando isso como medida protetiva e que chega a ser perigoso, porque essa proteção demais, essa impessoalidade demais também faz mal pra gente. Tanto que a gente foi trilhando É esse tudo caminho porque a gente equilíbrio. precisava desse lugar também, esse lugar de estar ali com o outro e de sentir o outro. E a gente precisa ainda desse lugar, em muitos aspectos. Só que a gente precisa entender que não somos seres humanos inatingíveis, que temos também as nossas questões e que, querendo ou não, é aquela relação de transferência e contra-transferência numa consulta, né? Isso vai afetar ou não aquela consulta médica ali. Então, Não, é o que eu são muitas falo para os coisas. pacientes e tenho falado em várias lives essa questão de isolamento. Não é fácil para ninguém. Não, não pensa assim porque é porque eu tô falando, porque eu estudei, que eu faço tudo isso, que é lindo, que é maravilhoso, que é fácil. Não é fácil. Mudar hábito não é fácil. Prestar atenção no meio desse tanto de informação não é fácil. Não, o que não é fácil para o paciente, para qualquer pessoa, não é fácil para mim também, não é fácil para ninguém, assim. Todos nós temos esses desafios e temos que esforçar para que essas coisas aconteçam, né? Requer esforço e dedicação de todo mundo, tanto para a gente quanto para o outro. Tanto que a gente, por isso que você falou assim, a gente meio que trilhou esse caminho para a gente para poder conseguir ajudar o outro. Porque se a gente não experiencia isso, a gente não sabe a dificuldade que o outro vai poder ter, a gente não consegue nem orientar de uma forma real, né? Porque não é fácil. Então vamos terminar, né? Vamos, porque senão você não vai Foi conseguir salvar. ótimo. Que agora o Instagram Tá, tá um derrubando, beijo. dá uma hora de derrubar a gente. Tchau, beijo.